Sabe aquela piada de que se juntar 10 economistas numa sala, o resultado são 11 opiniões diferentes? Pois é. Por que será que eles discordam tanto? Para tentar entender isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo explorando as grandes escolas do pensamento econômico. Vamos começar lá com Adam Smith e chegar até a briga de gigantes entre Keynes e Hayek. Bora lá? Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o problema que tira o sono de todo economista. Depois, um tour rápido pelas escolas clássica, austríaca e keynesiana. Aí a gente entra no ringue para ver o grande debate entre elas e, para fechar, vamos ver o que sobra dessa história toda para os dias de hoje. Então, vamos direto ao ponto. A gente ouve falar que economia é uma ciência, né? Mas se é ciência, por que tanto bate-boca? Por que não ter uma fórmula mágica, uma resposta única para os problemas da economia? A raiz de toda essa confusão está numa coisa chamada problema econômico central. Parece complicado, mas a ideia é simples. A gente quer tudo o tempo todo, mas o planeta tem um limite. Nossos desejos são infinitos, mas os recursos, esses são bem finitos. E toda a teoria econômica, sem exceção, é só uma tentativa diferente de lidar com esse quebra-cabeça que, na real, não tem uma solução perfeita. E por que essa briga é tão feia? Bom, por 3 razões principais. Primeiro, economia não é física. Não é só número. Tem muita filosofia no meio, sobre o que é justo, o que é certo para a sociedade. Segundo, e isso é crucial, não dá para brincar de laboratório com a economia. Um teste que dá errado não quebra um tubo de ensaio, quebra um país inteiro. E terceiro, o mais óbvio, economia mexe com o nosso bolso, nosso trabalho, nosso dia a dia. Aí, é claro, todo mundo vira especialista e tem uma opinião. Ok, com esse cenário em mente, vamos pegar nossa máquina do tempo e voltar lá para o século XVIII. É lá que tudo começa de verdade, com o pai da economia moderna, Adam Smith, e sua escola clássica. Antes de Adam Smith, o pensamento geral era o mercantilismo. A galera imaginava a riqueza do mundo como um bolo. Se eu pego uma fatia maior, sobra menos para os outros. Um país só ficava rico se o outro empobrecesse. Era um jogo de soma zero. Aí chega Smith e vira a mesa. Ele diz, espera aí, a gente não precisa só dividir o bolo. A gente pode fazer o bolo crescer. A riqueza pode ser criada. A economia pode ser um jogo onde todo mundo sai ganhando. E olha, a preocupação de Smith não era só com os ricos e poderosos, não. Ele deixou bem claro com todas as letras, uma sociedade não tem como ser feliz e próspera se a maioria das pessoas vive na miséria. O grande lance para ele era construir um sistema que gerasse prosperidade para todo mundo. Para provar o ponto dele, Smith usou um exemplo que ficou super famoso, uma fábrica de alfinetes. Pensa só, um artesão, trabalhando sozinho, talvez fizesse um único alfinete por dia, com muito esforço. Agora, imagina 10 pessoas. Uma estica o arame, outra corta, outra afia a ponta, cada um fazendo só uma coisinha o dia inteiro. No final, juntos, eles não fazem 10 alfinetes, eles fazem milhares. Isso é a mágica da divisão do trabalho. A especialização explode a produtividade e cria riqueza que antes simplesmente não existia. Beleza, o tempo passou e as ideias evoluíram. Agora a gente vai para Viena, berço da escola austríaca. Eles não jogaram as ideias de Smith fora de jeito nenhum. Eles refinaram, deram zoom. O foco saiu da economia como uma coisa gigante e abstrata e foi direto para o coração de tudo, as escolhas de cada indivíduo. Tem uma frase famosa que a Margaret Thatcher usou que resume essa ideia perfeitamente. Ela disse que não existe a sociedade. O que existe são pessoas, indivíduos, famílias. E é isso que os austríacos defendem. Para entender a economia, não se pode olhar para uma planilha gigante. É preciso entender o que leva cada pessoa a tomar suas decisões, a fazer suas escolhas. A grande virada aqui é essa mudança de perspectiva. Pensa assim, os clássicos olhavam a economia de cima, como fosse um mapa, vendo os grandes números, tipo PIB. Os austríacos, por outro lado, pegaram um microscópio. Eles olham de baixo para cima. Para eles, a economia não é uma máquina que a gente ajusta. É mais como um ecossistema, um organismo vivo, que nasce das ações e interações de milhões e milhões de pessoas. E uma das sacadas geniais dos austríacos foi a tal da utilidade marginal. Olha que simples. A primeira chaleira que alguém compra é uma maravilha, super útil. A segunda, bom, pode ser um reserva, ok. Mas e a 20ª chaleira? Já virou um trambolho, só ocupa espaço. O valor de cada chaleira a mais vai diminuindo. Hoje isso parece óbvio, né? Mas essa ideia simples resolveu um monte de quebra-cabeças que a economia clássica não conseguia explicar. E essa ideia da chaleira leva a outra ainda maior, a teoria subjetiva do valor. O que isso quer dizer? Que o valor das coisas não vem de quanto trabalho deu para fazer ou do material usado. O valor está na nossa cabeça, na importância que a gente dá para aquilo. Não adianta nada passar 1000 horas cavando um buraco no chão se ninguém quiser comprar esse buraco. No final das contas, somos nós, os consumidores, que decidimos o que tem valor. Nessa história, o consumidor é quem manda no pedaço.
Mas aí o mundo virou de cabeça para baixo. Veio a Grande Depressão dos anos 30. Desemprego em massa, empresas quebrando, um desespero total. E as teorias econômicas da época pareciam não ter resposta para nada daquilo. O navio estava afundando e ninguém sabia o que fazer. É nesse cenário caótico que entra em cena um economista que mudaria tudo, John Maynard Keynes. Keynes olhou para aquele caos e teve uma visão diferente. Ele disse que o mercado não é essa máquina perfeitamente racional que as pessoas imaginavam. Ele é movido pelo que Keynes chamou de espíritos animais, basicamente nossas emoções. Ondas de otimismo que levam a investimentos e euforia, e ondas de pessimismo que geram medo. E quando o medo se espalha, todo mundo pisa no freio ao mesmo tempo. Ninguém gasta, ninguém investe, a economia simplesmente trava. E o pior, ela pode ficar travada por muito, muito tempo. Então, qual foi a solução bombástica de Keynes? Se o setor privado está paralisado pelo medo, alguém tem que agir. E esse alguém é o governo. A ideia era agir na contramão do ciclo. Quando a economia está bombando, superaquecida, o governo pisa no freio, aumenta imposto, gasta menos. Agora, quando a crise bate, como na depressão, o governo tem que fazer o contrário, pisa fundo no acelerador, corta impostos e principalmente gasta. Gasta em obras, em projetos, o que for preciso para botar dinheiro na roda e quebrar essa espiral de pessimismo. O objetivo não é eliminar os altos e baixos, mas sim suavizar a montanha-russa. Claro que uma ideia tão radical não ia passar sem uma boa briga. E foi aí que começou o que muitos chamam de a batalha de ideias do século XX. De um lado do ringue, John Maynard Keynes. Do outro, o grande campeão da escola austríaca, Friedrich Hayek. A diferença entre os dois era total. Para Keynes, a crise era uma crise de confiança e a cura era o governo gastando. Para Hayek, o problema vinha antes, juros baixos demais que fizeram as pessoas investirem em coisas erradas. A cura para ele era o oposto, deixar a febre passar, deixar as empresas ruins quebrarem para a economia se limpar. Keynes dizia que poupar demais na crise só piorava as coisas. Hayek dizia que poupar é essencial para ter investimento de verdade no futuro. Resumindo, Keynes queria um governo piloto dirigindo a economia. Hayek queria um governo jardineiro, apenas cuidando do terreno para o mercado florescer sozinho. Tem aquela frase do Keynes que é matadora e resume tudo. No longo prazo, todos estaremos mortos. O que ele queria dizer com isso? Que não adianta vir com uma teoria de que daqui a 10 anos o mercado se ajusta. As pessoas estão com fome hoje. O sofrimento é agora. A ação tem que ser imediata. Já o Hayek tinha um pensamento completamente oposto. E a frase dele também é genial. Ele dizia que a tarefa da economia é mostrar para as pessoas o quão pouco elas sabem sobre aquilo que acham que podem controlar. Para ele, a economia é complexa demais. Achar que um comitê de burocratas pode planejar tudo isso era, na visão dele, uma arrogância perigosíssima. E aí, quem ganhou essa briga? Keynes ou Hayek? A resposta é nenhum dos dois. Ou talvez os dois. A verdade é que esse debate está vivo até hoje e a gente vai ver agora como as ideias de todas essas escolas continuam moldando o mundo em que a gente vive. Uma coisa muito importante de entender é que uma escola não simplesmente destruiu a outra. É mais como uma construção. Os austríacos botaram um andar em cima do prédio dos clássicos. Keynes construiu uma ala nova para lidar com um problema específico. No fundo, todos eles concordam com a maior parte das coisas. A briga acontece justamente nas questões mais cabeludas, mais difíceis, mas o objetivo final de todos eles era o mesmo: como lidar com o fato de que não temos tudo o que queremos. E o legado deles está por toda parte. A ideia de Adam Smith de que cada país deve focar no que faz de melhor e trocar com os outros é a base de todo o comércio mundial hoje. Aquelas ideias austríacas, como o custo de oportunidade, é a primeira aula de qualquer faculdade de economia. E a receita de Keynes para crises com o governo gastando para estimular a economia, bom, é só ligar o noticiário durante qualquer recessão para ver que ela continua sendo o plano A de quase todo o governo no planeta. E com isso, a gente volta para o começo. Essa viagem pela história nos mostra uma coisa: não existe bala de prata. A grande pergunta, a que moveu Smith, Hayek, Keynes e tantos outros, continua de pé, mais atual do que nunca. Qual é a dose certa? Quanto de liberdade de mercado e quanto de ação do governo a gente precisa para construir uma sociedade onde o máximo de pessoas possam prosperar? Essa é a conversa que nunca acaba. E é ela que continua definindo o nosso futuro.